Beleza, pessoal? Tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, né? O seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Vamos aqui para a primeira edição da semana, edição aí de número 82, né? 82. Estamos aqui na segunda-feira, dia 13 de janeiro. E bom, pessoal, na edição de hoje eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Tivemos 9 jogos rolando nesse domingo. E aí eu vou dar uma passada por cada um deles. E depois, rapaziada, eu vou comentar sobre uma notícia que saiu aí nas últimas horas sobre os bastidores da suspensão do Jimmy Butler. O Jimmy Butler, depois que publicamente pediu para ser trocado do Heat, ele foi suspenso pela franquia por 7 dias. E até o momento que a gente sabia era que a suspensão havia sido por conta do pedido de troca, dele ter tumultuado ali o vestiário e tal. Só que aí, nas últimas horas, saiu uma notícia. Vou pegar aqui a fonte. É o Jake Fisher, uma fonte bem confiável, dizendo que a suspensão não foi só por conta do pedido de troca. Tem mais coisa aí por trás dessa decisão do Heat. E aí, depois de falar sobre os jogos, eu vou trazer essa notícia e vou comentar sobre essa notícia com vocês, tá bom? Então, o programa de hoje é isso, tá? Vamos aqui tocar a vinheta e começar essa brincadeira. Lembrando, né, que se você não for inscrito, por favor, peço para que se inscreva, para dar aquela moral. Se puder deixar o like também ajuda bastante no engajamento. Galera que tá assistindo aí na Premiere, fica à vontade para comentar aí no chat. O chat tá liberado para vocês. E vamos lá, vamos começar esta bagaça. O primeiro Swish TV Show da semana, hein? Coisa linda. Vamos começar daquele jeito. Aquele jeitinho. Bora! Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar o programa de hoje comentando sobre os jogos de ontem. E aí, para começar, vamos com o primeiro jogo do domingo, que foi New York Knicks e Milwaukee Bucks. Os dois times se enfrentaram lá no Madison Square Garden, na meca do basquete. E o Knicks deu um belo de um show para sua torcida. O Knicks atropelou Milwaukee Bucks, 140-106 foi o placar. Uma vitória incontestável do Knicks. O Knicks que precisava de uma vitória dessa, né? Depois daquele atropelo que sofreu pro Thunder. No próprio Madison Square Garden, inclusive, né? Então o Knicks precisava responder, precisava apagar, né, aquela impressão ruim que deixou, né, no jogo contra o OKC. E conseguiu. Atropelou o Bucks, não tomou conhecimento. O Jalen Brunson teve um dos seus melhores jogos na temporada. 44 pontos, 5 bolas de 3. Uma atuação absurda. Uma atuação absurda. Errando aí o gênero da palavra, é brincadeira. Isso aí dá um problema, hein? Errar gênero dá um problema danado, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma vitória absurda, uma atuação absurda do Jalen Brunson. Mais uma dele na temporada. 62% de field goal ontem, cara. Inacreditável o que o Jalen Brunson jogou. E detalhe, né? No começo do terceiro quarto, ele teve que sair de quadra, né? Sentiu ali um problema no ombro. Deu um susto ali na torcida, mas voltou ainda no terceiro quarto. E aí deu uma tranquilizada na torcida e ainda matou mais algumas bolinhas, né? Ali no começo do quarto período, ele matou umas 2, 3 bolas ali que encerraram a conta, né? Ali nos 5 minutos finais, o Doc Rivers colocou as reservas em quadra, o Bucks já jogou a toalha. E o Knicks garantiu essa vitória, uma baita vitória, 26ª vitória do Knicks na temporada, 13ª jogando em casa. Mais uma grande atuação do Brunson, mais uma ótima atuação também do Karl-Anthony Towns. Jogou muito o Karl-Anthony Towns ontem. 30 pontos, 18 rebotes. Uma atuação muito dominante do Towns.
E ótima vitória, cara. Excelente vitória do Knicks. E uma derrota bem feia pro Bucks, né? O Bucks que, cara, vinha, né, numa sequência interessante, jogando bem. A defesa do Bucks vinha bem. E ontem foi um completo desastre. Tomou 140 pontos, tomou mais de 30 pontos em todos os quartos. E o ataque não acompanhou. Né? Tirando ali o Giannis e o Lillard, que passaram ali dos 20, mano, ninguém ali do Bucks conseguiu contribuir tanto assim. O Chris Middleton foi bem ali vindo do banco com 16 pontos, mas parou por aí. A total falta de criatividade do ataque extremamente previsível, facilitou muito a vida do Knicks, cara, a verdade é essa. O Bucks ontem facilitou legal a vida do Knicks e mais uma derrota para um dos tops da conferência, né? O Bucks nessa temporada não consegue vencer a nata do leste. Até o momento, o Bucks enfrentou Knicks, Celtics e Cavs 8 vezes. Teve 8 jogos contra esses 3 times que são a nata da conferência nessa temporada. O Bucks perdeu todos, cara. O Bucks perdeu todos. Beleza que teve ali alguns jogos equilibrados contra esses times. Eu lembro daquele jogo contra o Celtics, que foi em meio à crise do Bucks. E mesmo assim o Bucks entregou um jogo equilibrado. Mas perdeu. Perdeu. E isso acaba sendo, querendo ou não, um termômetro. Quando você não consegue bater o topo da sua conferência, é sinal de que talvez você ainda não esteja no mesmo nível, né? E hoje o Bucks definitivamente não tá no mesmo nível do topo do leste. Hoje o Bucks briga pra ser a quarta, talvez quinta força da conferência, porque tem o Magic e tem o Pacers que tá voando baixo, né? Então, é uma derrota que serve como esse indicativo. Inclusive, até o próprio Giannis falou sobre isso, né? Separei aqui uma fala do Giannis, deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó o que o Giannis falou depois da derrota de ontem. Aqui, ó. Precisamos arrumar nossa casa. É simples assim. Nós não vencemos Boston, nós não vencemos Cavs, nós não vencemos os Knicks. Estes são os 3 melhores times e nós jogamos muito mal contra eles. Então, até o Giannis, né, já entendeu que não vencer o topo da conferência é um indicativo ruim. É um indicativo ruim. Então, é uma parada pra ficar de olho. Ontem realmente foi uma atuação muito decepcionante do Bucks. Eu esperava um jogo bem mais equilibrado. E não foi. Mérito, óbvio, também do Knicks, pelo jogo impecável que fez. Mas o Bucks, como eu disse, facilitou um pouco as coisas. Uma falta total de criatividade no ataque. Uma defesa muito soft no jogo de ontem. Muito soft. Então, péssimos indicativos aí dessa derrota. Depois, rapaziada, nós tivemos um ótimo jogo entre Denver Nuggets e Dallas Mavericks. Esse era um jogo que, sinceramente, eu não achei que ia ser tão bom assim por conta dos inúmeros desfalques de Dallas, sem Luka, sem Kyrie e tal. Então eu achei que seria um jogo relativamente tranquilo pro Denver, até porque o Denver tava com Jokic, tava com Murray, tava com o Michael Porter, teve a volta do Aaron Gordon, uma volta muito importante, voltou bem, metendo 13 pontos e tal. Então eu achei que seria uma vitória tranquila do Denver. No fim, o Denver de fato ganhou, mas não foi uma vitória tranquila. O Denver ganhou por 112-101, mas o placar dá uma enganada. O Dallas conseguiu gerar muitas dificuldades pro Denver, né? Pô, o primeiro quarto o Dallas meteu 32-17. Dallas fez um jogo muito bom. O Dereck Lively ontem, mano, entregou uma defesa assim, absurda em cima do Jokic. Foi um dos jogos nessa temporada onde o Jokic mais foi bem marcado, mano. O Dereck Lively fez um trabalho absurdo. É que o Jokic é tão fantástico
que mesmo muito bem marcado, ele flertou com 20-20 com o triple-double. Meteu 19 pontos, pegou 18 rebotes e deu 9 assistências. Só que ele foi muito bem marcado. O Dereck Lively fez um trabalho impecável, né? Teve o Klay Thompson entregando talvez o seu melhor jogo na temporada, 25 pontos com 6 bolas de 3 convertidas. Jogou muito o Klay Thompson, chegou à marca de 16 mil pontos na carreira, uma marca muito importante. Ele até falou, ele cedeu uma entrevista bem legal depois do jogo, onde ele foi perguntado, né, sobre o sentimento dele em chegar a 16 mil pontos. E ele falou, pô, cara, é muito maneiro chegar a 16 mil pontos, mas é nesses momentos que você percebe o quão ridículo é o LeBron. O LeBron com 40 mil pontos. Declaração muito foda do Klay. Então, ele jogou muito bem, o Dallas jogou muito bem. O coletivo do Dallas aparecendo, o Najee Marshall bem no jogo, o Dinwiddie teve ali suas participações, apesar do desempenho horrível no perímetro. Então não foi um jogo fácil. O Denver teve que suar sangue, teve que buscar ali no quarto período, muito na conta da defesa e do Jamal Murray, que fez um baita último quarto. O jogo em si do Jamal Murray foi bem ruim, tá? Mas o último período dele foi muito bom, marcou 8 pontos, foi um dos grandes responsáveis pela virada do Denver no jogo. Russell Westbrook, mais uma atuação gigante do Westbrook, 21 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Impressionante como o Westbrook ele tem se tornado a cada jogo mais e mais crucial para esse time do Denver. Hoje o Westbrook ele não é mais um role player. Hoje o Westbrook é um dos caras mais importantes do time do Denver. Pegando aí o recorte dessas últimas semanas, talvez ele só não seja mais importante do que o Jokic. Essa é a grande verdade. O impacto do Westbrook nas duas pontas da quadra tem sido fundamental para esse crescimento do Denver na temporada. Então, ontem o Westbrook entregou mais um grande jogo. O Aaron Gordon voltou bem de lesão. Teve o Jokic, mesmo bem marcado, contribuindo. E aí o Denver conseguiu ganhar, mas não foi fácil. Passou longe de ser um jogo fácil. O Dallas tem muito mérito pelo jogo que fez. Defensivamente, eu gostei demais do que eu vi do Dallas. Essa aqui tem sido uma das grandes forças desse time do Mavs. A defesa, uma defesa muito forte, muito agressiva. Jason Kidd, e a gente tem que dar o braço a torcer também, né, gente? Jason Kidd tem feito um trabalho muito bom nessa temporada. Eu que sou um dos grandes críticos do Jason Kidd, mano, eu tenho que dar a César. O trabalho que ele tem feito nessa temporada, em meio às inúmeras lesões do Luka, agora a lesão do Curry, mano, é uma parada admirável. É admirável o que ele tem feito. Então, grande jogo do Dallas. Dallas deu a vida. Se eu fosse torcedor do Dallas, mano, eu teria saído orgulhoso desse jogo, mano, porque foi realmente uma entrega muito legal. Mas no fim, cara, venceu o time que tava mais completo, né? E aí, vitória do Denver, 23ª vitória do Denver na temporada, 17ª derrota do Dallas Mavericks. Depois tivemos aí um ótimo jogo entre Sacramento Kings e Chicago Bulls. Jogo muito bom, um jogo bem pegado. Um jogo que marcou a volta do Lonzo Ball no time titular do Chicago Bulls. Desde que ele voltou de lesão, ele ainda não havia sido titular. Ontem performou muito bem. Foram 15 pontos em 26 minutos como titular, 5 de 8 no perímetro. Uma atuação excelente. Zach LaVine também, impressionante a fase que vive o Zach LaVine. 36 pontos, 10 rebotes, uma atuação muito forte dele. Teve ali o Josh Giddey flertando com o triple-double também. Teve o Vucevic aparecendo bem no jogo. Então o Bulls fez um jogo muito bom no lado ofensivo. O problema foi, de novo, a defesa. A defesa do Bulls é muito problemática. É o que eu brinco, né? Não é que o Bulls defende mal. O Bulls parece que não sabe defender. Essa é a real. E aí, acabou fazendo falta uma defesa um pouquinho mais forte. O Kings, que vive um momento excelente, conseguiu produzir 124 pontos durante a partida. Passou dos 30 pontos em 2 dos 4 quartos. Teve ali 3 jogadores rompendo a barreira dos 20 pontos. Sabonis 22, DeRozan 21 e o De'Aaron Fox 26. Inclusive, De'Aaron Fox sendo decisivo
ali no último quarto. Foram 9 pontos da Aaron Fox. Foram pontos ali cruciais que meio que sacramentaram a vitória do Sacramento. Perdão, o trocadilho. Então o ataque do Kings ontem fez um trabalho excelente, né? O Sabonis, 22 pontos, 16 rebotes, 8 assistências, cara. Surreal que o Sabonis tá jogando, mano. Surreal. E no fim, mais uma vitória. 20ª vitória do Kings. Kings volta a ter campanha positiva. São 7 vitórias seguidas do Sacramento Kings. Virada de chave total aí na temporada. E o time segue subindo, mano. Segue subindo na tabela, segue se consolidando de fato na briga por pós-temporada. E repito, cara, eu falei isso recentemente e falo de novo. Doug Christie merece muito crédito, tá? Doug Christie, que, pra quem não sabe, né? Porque pode ser que algumas pessoas não saibam. É o atual técnico do Kings, né? Com a saída do Mike Brown, a diretoria decidiu colocar o Doug Christie pra treinar o time. E ele tem feito um trabalho muito bom. Então, de novo, aí uma vitória que vai também na conta do... Não sei se dá pra chamar de interino. Eu não acho que ele é interino mais. Eu acho que ele vai ficar até o fim da temporada. Pelo que ele tem apresentado, acho que ele vai ficar até o fim da temporada. Então, mais um grande trabalho do treinador Doug Christie. Bom trabalho do Doug Christie, que jogou no próprio Sacramento Kings, pra quem não sabe, né? O Doug Christie, ele jogou no Kings durante alguns anos. Ele foi um ótimo defensor. Eu acho que ele teve 3 ou 4 presenças nos times ideais de defesa. Então, essa melhora da própria defesa do Kings não é à toa. O Doug Christie, ele tem um viés defensivo muito forte. Ele era um grande defensor como jogador. E com certeza ele quer que o Kings seja um time melhor defendendo. E é uma das coisas que tem feito a diferença pro Kings. A melhora defensiva, ela tem uma importância muito grande nessas 7 vitórias seguidas do time. Então, é isso. Ótimo momento do Kingaço da massa. Seguindo aqui, rapaziada, tivemos o Boston Celtics suando sangue para vencer o Pelicans, né, jogando ali no TD Garden. O Celtics teve um jogo muito errático, foi mais uma atuação porca do Boston Celtics, foi mais um jogo extremamente displicente da equipe, mas no fim o talento fez a diferença, né? O Jason Tatum fez um jogo excelente, 38 pontos, duplo-duplo de 38 pontos e 11 rebotes, e no fim o Celtics fez valer da sua força. O Celtics é mais time do que o Pelicans. O Celtics é muito mais time do que o Pelicans. Acho que não tem nem discussão em relação a isso. E no fim foi o que fez a diferença. Jogou de forma porca? Jogou. Foi displicente, principalmente na defesa? Com certeza. Tomar 119 pontos do Pelicans, desculpa, não dá. Você sendo o Celtics jogando em casa, não dá. Faltou um pouco mais de vontade, faltou um pouco mais de atenção. Mas é o que eu falo, mano. O Celtics jogando 60% do que pode, vai ganhar da maioria dos times, porque o Celtics é fora da curva. O Celtics é muito melhor do que a maioria dos times da NBA. E aí foi o que aconteceu. Venceu 120-119, 28ª vitória do Celtics na temporada, a 5ª dos últimos 7 jogos. E o Pelicans, apesar de ter flertado muito ali com a vitória, teve ali o Trey Murphy marcando 30 pontos, teve o DeJounte Murray com 6 bolas de 3, flertando com o triple-double. O Zion não fez um grande jogo, roubou 5 bolas, mas não fez muita coisa. Então, apesar disso tudo, o Pelicans teve que amargar a sua 32ª derrota na temporada. 8-32 de campanha, apenas 3 vitórias como visitante. E é isso. Vitória do Celtics, mas aquela vitória meio culposa, digamos assim, né? Quando não há intenção de vencer. Vamos lá, dando sequência aqui, rapaziada, tivemos o Orlando Magic batendo o Sixers por 104-99, uma vitória muito grande do Magic, porque apesar do time ter aí a volta do banqueiro, uma volta muito importante e tudo, o Magic ontem, cara, entrou em quadra, olha isso,
entrou em quadra sem Jalen Suggs, sem Franz Wagner, sem KCP, sem Mo Wagner, sem Gary Harris e durante o jogo perdeu o Bitadze e o Tristan da Silva. Olha isso, cara. Absurdo o que tá tendo de lesão no Magic. Então, dado o contexto do jogo, irmão, essa vitória do Magic foi gigante. E aí, tem dois caras que eu acho que merecem muito destaque. Primeiro, Cole Anthony, 25 pontos, 65% de field goal. Atuação muito forte do Cole Anthony. Ele que tem sido um dos caras mais importantes do Magic nesse período aí de lesões. Tem elevado o nível e sendo fundamental nas vitórias. E o outro cara é o Jonathan Isaac. Pra mim, ontem, o Jonathan Isaac foi o cara do jogo. O que ele fez ontem nas duas pontas da quadra foi coisa de maluco. Foi coisa de maluco. 20 pontos, 11 rebotes, 2 tocos. Bizarro que esse cara jogou. E é o que eu falo, mano. Pra mim, o Jonathan Isaac saudável é tranquilamente um dos 5 melhores defensores da liga. Tranquilamente. Saudável, tranquilamente. É top 5 defensores da liga. Eu acho ele muito absurdo, mano. O problema é que ele se machuca muito, ele sempre tem que ter uma minutagem controlada. Porque senão ele estoura. Felizmente. Mas ele bem, cara, é inacreditável. Ele é muito fora da curva. E ontem fez muita diferença nessa vitória contra o Sixers, que teve um Maxey jogando muito bem, 29 pontos. Teve um Paul George entregando um jogo bom, desatento em vários momentos, sim. Cometeu 6 faltas? Sim. Mas 25 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 5 de 8 no perímetro. Mas faltou o quê? Faltou o Embiid jogando, o Embiid não jogou. Faltou um pouquinho mais dos coadjuvantes, faltou banco. Faltou. Então, bela vitória do Magic, 23ª vitória do Magic na temporada. Orlando se mantendo aí no topo da conferência. E o Sixers segue naquele limbo. 22 derrotas, ainda existe margem para sonhar com pós-temporada, mas o time precisa urgentemente engatar uma sequência de vitórias. Porque do jeito que tá complicado. Tá bem complicado. Seguindo aqui, pessoal, tivemos o Indiana Pacers conquistando talvez a sua grande vitória na temporada, né, enfrentando o Cavs lá em Cleveland, lá em Ohio. O Pacers conseguiu buscar a vitória, 108-93 foi o placar. Um jogo enorme do Indiana, ainda mais considerando que o time perdeu o Haliburton durante a partida. O Haliburton acabou sendo machucado, não jogou no segundo tempo. Só que mesmo sem ele, o Pacers fez um segundo tempo incrível. Incrível o que o Pacers jogou no segundo tempo. Andrew Nembhard fez um jogo inacreditável. Two-way absurdo. 19 pontos, 2 roubos de bola, mais de 60% de field goal. Jogou muito o Nembhard. Miles Turner, excelente também nas duas pontas da quadra. Muito bem ali no garrafão. 15 pontos, 10 rebotes, 2 bolas de 3. Coletivamente as coisas funcionaram. A defesa ontem do Pacers fez um trabalho magnífico. Foi a primeira vez na temporada que um time conseguiu limitar o Cavs a menos de 100 pontos no jogo. Isso é muito relevante, mano. Isso é muito relevante. Então, uma vitória gigante. Pegou um Cavs fora de casa, um Cavs vindo de 12 vitórias seguidas, líder isolado da conferência. E um Cavs que chegou a liderar por 15 no terceiro quarto. Então foi uma vitória realmente gigantesca. Acho que realmente dá pra dizer que foi a maior vitória do Pacers nessa temporada. A maior. E é uma vitória que serve pra coroar e pra chancelar de fato esse baita momento que o Pacers vive. São 6 vitórias seguidas. São 22 vitórias na temporada. O Pacers saltou de 12º para 5º nos últimos 15 jogos. 12 vitórias nos últimos 15 jogos, mano. O Pacers veio pra temporada, mano. Veio pra temporada. A única notícia ruim é a lesão do Haliburton. Tem que ver o tempo que ele vai ficar fora.
Tomara que não seja por muito tempo. Mas tirando a lesão do Haliburton, mano, momento inacreditável de bom. Inacreditável de bom. Grande fase. Grande fase do Indiana Pacers. Vamos lá, gente. Os últimos 3 jogos, rapidinho. Oklahoma City Thunder passeou lá em Washington. Venceu por 136-95. Uma vitória protocolar, sem sustos. Um destaque aqui vai de novo para a defesa do Thunder. Forçou 16 turnovers. Limitou o Wizards a só 95 pontos. Então, desempenho defensivo surreal do Thunder. Beleza que o adversário passa longe de ser um adversário relevante, mas vitória é vitória. Vitória é vitória. O Shai ontem teve um desempenho patético nos arremessos, 5 de 17, mas ainda assim saiu com 27 pontos no jogo. Cobrou 17 lances livres? Cobrou. Ontem foi um jogo onde o Shai realmente cavou muita falta, isso é verdade. Aí eu não tenho como eu passar pano pro menino Shai. Ontem ele cavou falta a rodo. Mas 27 pontos na conta, vitória na conta, é o que interessa. Quem foi bem ontem nos arremessos foi o Cason Wallace, 6 de 8, 2 de 3 no perímetro, foi bem. Aaron Wiggins fez um jogo bem interessante também, 23 pontos, gostei do Aaron Wiggins. Hartenstein, mais um duplo-duplo. Enfim, jogo tranquilo, vitória tranquila. 32ª vitória do Thunder na temporada, campanha 32-6, Thunder nadando de braçada aí na conferência. E o Wizards, mais uma derrota, já era esperada. 31 derrotas do Wizards na temporada. Impressionante. Depois a gente teve o confronto aí dos times de tanque, né? Jazz e Nets se enfrentaram. Um jogo onde ninguém queria ganhar. E no fim acabou que o Jazz ganhou, mas não queria. Não queria, tanto que o jogo teve que ir pra prorrogação, porque ninguém queria ganhar. Mas no fim ali o Isaiah Collier, novato, conseguiu achar uma bandeja linda e garantiu a vitória do Jazz por 112-111. Inclusive, melhor jogo do Isaiah Collier na NBA. 23 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Ele é um menino que eu gosto bastante, tá? Ele não tá tendo tanto destaque nessa temporada, até porque tá jogando num time que ninguém assiste. Essa é a grande verdade. Mas é um moleque muito bom, tem um potencial bem interessante, gosto muito do Collier. E ontem teve aí o seu jogo mais impactante da temporada. E para encerrar, tivemos o Phoenix Suns conseguindo vencer a equipe do Hornets por 120-113. Foi um jogo, foi um jogo bem complicado pro Phoenix. De novo, o Phoenix teve muitas dificuldades durante a partida. Mas no fim ali, Durant e Booker decidiram o jogo. Booker 30 pontos, Durant 27. E aí com os dois ali bem e tendo ali um Bradley Beal contribuindo com 15 pontinhos, Grayson Allen com 13 e tal, Ryan Dunn ajudando muito no perímetro, 3 bolas de 3. E aí o Phoenix conseguiu garantir a vitória. 19ª vitória do Phoenix. Phoenix deixa de ter campanha negativa, fica com campanha de 50%. E o Hornets, mesmo tendo o LaMelo marcando seus 25 pontos, dando 11 assistências, acabou sofrendo mais uma derrota, 28ª derrota do Hornets. E aparentemente o Hornets vai realmente tancar, né? Eu que tinha uma esperança de ver um Hornets competitivo nessa temporada, vai acabar que vai ficar só na esperança mesmo. Tendência é que o Hornets siga perdendo e deve tentar aí ficar com uma escolha alta no próximo draft. Quem sabe sonhar aí com o Cooper Flag, né? Cooper Flag e LaMelo no mesmo time ia ser coisa linda, hein? Ia ser coisa linda. Aí você põe ali o Brandon Miller ainda na brincadeira. É um Big Three interessante pro futuro, hein? Olho nessa possibilidade. Olho nessa possibilidade. Então, é isso. Vitória do Phoenix. Vitória do Phoenix aí e tal. Durant bem. Booker bem. E é isso. E é isso. Sobre a rodada de ontem era isso, gente. Acho que não tem nada que eu possa acrescentar. Eu falei sobre tudo. Vamos então comentar sobre essa parada do Jimmy Butler, né? Que eu falei, né? Roda a vinheta e vamos aqui pro nosso bloco de notícias. Vamos lá então, pessoal. Vou começar aqui
já trazendo a informação do Jake Fisher. Ó. Eu peguei aqui esse post da galera do Pisou na Linha, onde eles traduziram o que foi falado pelo Jake Fisher. Aqui, ó. Informação do Jake Fisher. A suspensão de Jimmy Butler não foi só devido ao pedido de troca não oficial ou a uma abordagem questionável ao longo da temporada. Butler tornou comum a prática de não participar dos treinos de arremesso antes dos jogos pela manhã. Além disso, ele solicitou voos particulares separados do restante do elenco em várias ocasiões. E isso não vem de hoje, já que um antigo companheiro de time, o veterano Kyle Lowry, foi descrito como um dos mais incomodados com a postura de Butler enquanto o armador estava no Heat até meio do ano passado. O acúmulo de coisas levou à suspensão de 7 jogos por conduta prejudicial à equipe. Ou seja, segundo a apuração do Jake Fisher, que é uma fonte muito confiável, não é que o Heat decidiu do dia pra noite suspender o Butler. Claro que, se ele não tivesse pedido a troca ali na coletiva, talvez o Heat, né, adiasse um pouco essa suspensão, né, adiasse essa punição, ou punisse ele de outra forma. Mas parece que era algo já de algum tempo, parece que era um incômodo do Heat há algum tempo a postura do Butler, uma postura meio que de diva. Do tipo, não vou treinar arremesso antes do jogo. Ou, não vou voar com o resto dos jogadores. Eu quero pegar um jatinho particular e ir pro jogo sozinho. É uma atitude de diva. É uma atitude de diva. E aí, você ter uma atitude de diva quando você tá jogando pra caralho e o time tá bem, é uma coisa. Os caras relevam. Por exemplo, em 23, foi 23 que o Heat chegou na final contra Denver, que minha linha do tempo é uma merda. Enfim, naquela temporada que o Heat foi finalista ali contra Denver, o Jimmy Butler podia ter comportamento de diva. Por quê? Porque os caras iam relevar. Pô, tá sendo meio babaca, atitudes meio babacas, mas o cara tá carregando o nosso time. O que a gente vai falar? Uma coisa é você ter essas atitudes ali. Outra coisa é você ter essas atitudes nessa temporada. Só pra deixar claro. Você não... O ideal é você não ser babaca em nenhum contexto, tá? Independente do contexto, o ideal pra um jogador, ainda mais pra um líder, como era o Jimmy Butler, é você ter uma atitude coletiva, do tipo, pô, vou voar com o resto do time. Não vou me abster de treinar arremesso antes do jogo. Todo mundo tá treinando, eu vou treinar também. O ideal é essa postura, tá? Mas a gente sabe como é que funciona a ego de jogador, ainda mais ego de jogador estrela. E o Butler é uma estrela. Então só fazer esse disclaimer. O ideal é não ser babaca em nenhum momento. Só que ser babaca, ser diva no momento ruim é foda. E aí, aparentemente, o Jimmy Butler estava sendo babaca. Então, o pedido de troca não foi o único motivo para a suspensão. Foi o estopim, foi o que fez de fato o Pat Riley tomar a decisão da suspensão, mas não foi o único motivo. Existiam outros motivos que estavam incomodando os jogadores. Fala aí que o Kyle Lowry estava incomodado com a postura do Butler. E aí você acha que, por exemplo, o Tyler Hero, que tá carregando o Heat nessa temporada, você acha que ele não ficava incomodado vendo o Jimmy Butler, que era pra ser o cara do time, tendo essas atitudes? Era óbvio que ele ficava incomodado. Tem certeza disso. Então, é isso. Foi um acúmulo de coisa. E aí, conectando com essa informação aí de bastidor do Jake Fisher, eu vou trazer aqui também essa matéria que foi publicada ontem ou hoje? Ontem. Foi publicada ontem lá no Jumper Brasil, que traz o seguinte título: Jimmy Butler está tentando sabotar o Heat, acusa lenda do time. Ídolo da franquia elogia Pat Riley e condena comportamento do astro que pediu para ser trocado. E aí, a lenda em questão é o Tim Hardaway, que é ídolo do Heat, e sim, ele é pai do Tim Hardaway Jr., que hoje joga no Detroit Pistons. Ele falou o seguinte: você não deve desrespeitar as autoridades antes de tudo. E isso é o que Jimmy tem feito.
Pat Riley está tentando conduzir o barco por águas turvas, mas esse cara atua como quem quer afundá-lo. Está tentando sabotar, mas não vai conseguir. Por isso estou ao lado de Pat nessa história. Você está sob contrato, então deve honrá-lo. É profissionalismo. Nós vamos ver o que vai... Peraí, quem falou aqui? Aqui. Nós vamos ver o que vai acontecer, pois ele tem uma opção de extensão de 52 milhões em seu contrato. Ele diz que vai recusar a cláusula, mas a princípio isso é loucura pra mim. Essa questão gira em torno de uma autoridade dizendo não aos desejos de alguém. E como sabemos, esses jogadores atuais não aceitam rejeição. Simples assim, em síntese. Então, você tem a informação de que o Butler vinha tendo uma postura meio ruim nos bastidores. E aí você tem o Tim Hardaway, que é ídolo do Heat, ídolo máximo do Heat. Não, ídolo máximo, né? O ídolo máximo é o Dwayne Wade, que é fundador, né, do Miami Heat, basicamente. Mas o Tim Hardaway é um cara muito relevante no Heat. E aí você tem um cara desse que, obviamente, conversa com a galera lá de dentro. É óbvio que o Tim Hardaway conversa com os caras que estão ali dentro do Heat. Você tem um cara desse falando que o Butler tá tentando sabotar o time. Óbvio que a fala do Tim Hardaway é totalmente enviesada, porque ele tem uma relação muito boa com o Pat Riley. Então é óbvio que ele ia ficar do lado do Pat Riley nessa questão. Porém, o que ele fala não é totalmente errado. Quando você tá numa franquia séria, você respeita hierarquias. Você respeita hierarquias. Óbvio que o jogador pode ter a personalidade dele, óbvio que o jogador tem que dizer o que ele pensa, tem que... Sabe, ele tem que ter a liberdade de fazer o que ele quer. Mas ele tem que respeitar a hierarquia. Tem um chefe, tem um dono ali do time, respeita o cara. E eu acho que a fala do Butler na entrevista coletiva, ele pedir troca numa entrevista coletiva, pra mim, e deixando claro, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser chegar na entrevista coletiva, tirar a roupa, ficar de cueca e mandar o Pat Riley a merda, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas ele tem que entender que tem consequências. E ele tem que pensar também que ele era, né, o líder do time. E o papel do líder não é só decidir jogo. Não é só ser o melhor jogador em quadra. O papel do líder é manter o bem-estar do time. É manter o bem-estar da franquia. É manter o bem-estar do vestiário. E um pedido de troca feito numa entrevista coletiva e essas atitudes que ele vinha tendo nos bastidores, pelo que diz o Jake Fisher, não são atitudes de um líder. Não são atitudes de um líder. Tá? Então, o que eu quero dizer é, o Jimmy Butler não é santo. Tá? Eu vejo muita gente defendendo o Butler nessa novela e tratando ele como um pobre coitadinho. Ai, tadinho do Butler, ele não tá feliz no Heat. Ele quer ser feliz, ele quer ganhar o dinheiro. Ele pode ganhar o dinheiro, ele tem que ganhar o dinheiro. Gente, o Butler não é nenhum coitado, tá? Não é nenhum coitado. Concordo que ele tem razão em alguns pontos. O Pat Riley também passa longe de ser uma vítima. Tadinho do chefe. Ai, não. Pat Riley tem muita culpa no cartório. Mas muita culpa. Muita culpa. Então não tem santo nessa questão. Não tem pobre coitadinho nessa novela. Não tem. Todos os lados erraram. E se a situação chegou nesse ponto de merda, é por conta dos dois lados estarem errados também. Entendeu? Então, é isso. O ponto dessa questão é, não tem coitado nessa novela. Jimmy Butler não é coitado, Pat Riley não é coitado. Os dois também são vilões maldosos. Como são maldosos? Ai, o Butler quer fuder o Miami Heat. Não. Também não tem extremos. Não tem nenhum coitado, não tem nenhum vilão. O que tem são dois egos gigantes, duas divas gigantes, porque o Butler é diva, mas o Pat Riley também é uma divaça. Uma divaça, Pat Riley. Inclusive, apareceu pra mim a cena ali da série lá do Magic Johnson, Winning Time. A série da HBO.
E a cena do discurso do Pat Riley ali no vestiário. Pat Riley que é interpretado pelo cara que fez o pianista. Bom ator, hein? Bom ator. Gosto daquele cara. E, mano, você vê aquela cena... Óbvio que deve ter tido uma exagerada em alguma coisa. Mas, porra, mano. Eu consigo enxergar demais o Pat Riley falando aquilo lá. Consigo imaginar demais. Porque ele é uma diva. Ele é canastrão. Ele tá falando com os caras, ele acende o cigarro e fala que você não joga nada, que você não ganhou nada, que eu sou pica. Você quer ganhar um anel aqui, ó? Tem que vir comigo que eu sou o pica do bagulho. Eu que mando nessa porra. Eu consigo ver o Pat Riley fazendo isso, entendeu? Porque ele é uma divaça. Então, o que a gente tem nessa situação são duas divas com egos gigantescos batendo cabeça. E aí não tinha como não dar merda. Até demorou demais pra dar merda, né? Achei que ia dar merda na off-season. Na off-season passada, né? Então, enfim. É isso. A informação é essa. Jimmy Butler não foi suspenso só pelo pedido de troca. Foi um acúmulo de coisas que levou a essa suspensão aí de 7 dias ou 7 jogos? 7 jogos, eu acho. Eu falei 7 dias, 7 jogos. Suspensão de 7 jogos. É isso, tá? Que eu queria trazer pra vocês, tá bom? Então, roda a vinheta pela última vez e vamos pra despedida, né? Vamos pra despedida. Ih, eu cortei a vinheta no meio, perdão. Eu vou fazer aqui, ó. Eu faço aqui no vocal. Aqui a sonoplastia é feita na hora. Ui! Tá em choque, Rodrigo Faro? Me chama que eu faço a sonoplastia do novo programa do Faro, hein? Ele gosta. Ai, mamãe, eu consigo fazer. Meu Deus do céu, quanta bobagem. Enfim, rapaziada. O que você achou do programa? Qual que é a sua opinião sobre os jogos? Sobre essa questão do Butler? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe. E é isso, gente. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!